Olá, galerinha, como estão? Espero que todos estejam bem e suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio fazendo o vídeo de encaminhamento da atividade dessa semana. Semana 11, onde que nós vamos finalizar a geometria espacial falando da esfera, definições e aplicações. Mas antes de falar da esfera, nós vamos fazer a correção dos exercícios da semana 9. O primeiro exercício dizia: a figura a seguir mostra o modelo de sombrinha muito utilizado em países orientais. Qual o modelo matemático, qual o nome, desculpa, matemático atribuído à estrutura dessa sombrinha? Então, se vocês observarem aqui ó, na base dessa sombrinha, nós temos um círculo, né? E aqui todos os pontos ligados a esse vértice, essa extremidade. Então, o nome matemático que dá essa estrutura será cone, tá? Portanto, resposta a letra E, de elegância. Beleza, meu povo? No segundo exercício, dizia: Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. As imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Caixa 1, caixa 2, caixa 3. E ele quer saber qual será os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações. Então, aqui está a imagem planificada. Imagine que vocês recortem e montem as figuras. Que sólidos vão se tornar, né? O melhor a ideia de entender esse problema talvez seria mesmo, de fato, repetindo a imagem, recortar e tentar colar tudo. Então, na primeira situação, como eu tenho aqui embaixo um círculo embaixo, e um círculo em cima, e aqui na lateral um retângulo, se eu colar vai virar um cilindro, tá? Aquela mesma ideia de lata de óleo que nós já vimos em exercícios anteriores. Esse cara aqui, ó, em cima eu tenho uma figura com 5 lados. Aqui embaixo eu tenho a mesma figura com 5 lados. E aqui assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 retângulos laterais. Ele é parecido com um cilindro, mas não pode ser cilindro por causa que ele não é um círculo aqui nessas bases. Portanto, ele será chamado de prisma, prisma de base hexagonal. E esse último aqui que é feito composto de 1, 2, 3, 4 triângulos, se você fechar ele, vai se tornar uma pirâmide, tá? Portanto, a resposta é a letra A de I love you. Beleza, meu povinho? Tá? E assim vocês deveriam ter feito para resolver a atividade semana 9. Quem não fez, quem não entregou ainda para os prof, por favor, copiar, entregar, apresentar via Teams. Agora falando da matéria da semana 11, né? Semana que fala sobre esfera. Primeiro, o que é uma esfera? Esfera é um sólido limitado por uma superfície esférica, que são essas linhas aqui, ó, curvas, tá? Que formam essa bola aqui. É definida como conjunto de pontos que estão à mesma distância do centro, tá? Imagina aqui o centro dessa esfera. Todos esses pontos que estão à mesma distância, que é os pontos da extremidade da esfera, é o que constitui ela. E essa distância do centro até a extremidade é chamado de raio, tá? Raio aqui no caso da esfera. Também você pode pensar como sendo uma figura geométrica obtida pela rotação de um semicírculo, como aparece aqui nessa imagem aqui. Então imagine aqui, ó, o semicírculo, tá? Se você começar a girar ele, rodar ele, rotacionar ele, você vai obter essa imagem aqui, essa imagem esférica que é assim, caso em questão, tá? Se você pensar em vez de rodar no sentido vertical, rodar no sentido horizontal, é a mesma ideia de uma criança pulando corda, tá? Criança, adulto, enfim, alguém pulando corda, vai dar essa mesma ideia de imagem esférica, beleza? Guarde essa informação, será útil. E a última informação é um sólido que não pode ser planificado. Então imagine, se você tiver alguma dúvida, já que agora é época de laranja e na minha terra chamava bergamota, mas aqui acho que é chamado de mexerica, em alguns lugares também chamado de mimosa, tá? Pegar uma bergamota, descascar toda ela e tentar formar uma imagem de plano, como essa imagem de tela.
vocês vão ver que sempre vai ficar uma imagem ondulada, tá? Formando várias ondas. Isso significa que ela não pode ser planificada. Então, dos sólidos geométricos, a esfera é o único que não pode ser planificado. Temos duas fórmulas. Como calcular a área de superfície da esfera, que seria qual a área da casquinha, imaginando que isso aqui seja uma laranja, qual a área da casquinha dessa laranja, e a outra fórmula é como calcular o volume, que seria o quanto de suco tem essa laranja, tá? Para calcular a área de superfície, tu vai pegar o número 4, multiplicar por π, que é aproximadamente 3,14, em alguns problemas vai mandar colocar o número 3, em outros deixar mesmo essa letra π aqui. E multiplicar tudo pelo raio ao quadrado. Esse raio é o raio da esfera, que é a distância do centro até a extremidade da esfera, ok? Quando fizer essa multiplicação, saberá qual a área de superfície, então qual será a área que a casquinha da laranja ocupa. E para calcular o volume, que é o quanto de suco caberia aqui dentro, seria pegar o número 4, multiplicar pelo π, o raio agora elevado ao cubo, o raio ao cubo é fazer raio, vezes raio, e depois tudo dividir para 3. Exemplos resolvidos pelo professor, algumas aplicações. Então, sabendo que uma esfera tem raio de 5 centímetros, calcule a área de superfície, que foi aquela primeira forma que eu falei, e o volume da esfera, beleza? Então, aqui inicialmente resolvendo a área de superfície, 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. No lugar do π ele mandou colocar o número 3,14. O raio ele fala que é igual a 5, então 5 ao quadrado. Então ficou 4 vezes 3,14, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Resposta do problema, 314 centímetros quadrados. E no segundo exemplo, eu quero calcular o volume dessa esfera, então 4 vezes π vezes raio ao cubo dividido para 3. No lugar do π, coloquei 3,14, que está dizendo aqui, π é igual a 3,14. O raio é 5, então 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Multipliquei os três números no numerador, fiquei com 1570. Quando dividi para 3, obtive essa dízima periódica aqui. Portanto, a área dessa esfera é de 314 centímetros quadrados. Toda a área vai ficar uma unidade elevada ao quadrado, como estamos trabalhando com centímetros, centímetros quadrados. E o volume sempre será elevado ao cubo. Então, aproximadamente 523,33 centímetros cúbicos o volume dessa esfera. Beleza? Segundo exemplo resolvido pelo prof. Se uma esfera possui área de superfície igual a 2.028 centímetros quadrados, quanto vale o volume dessa esfera? Beleza? E ele usa agora, no lugar do π, o número 3. Então, inicialmente, o professor vai calcular o valor do raio em função da fórmula da área de superfície, que foi a informação que ele deu aqui no problema. Então, trabalhei com a fórmula de área de superfície. No lugar de área de superfície, 2.028, que é o valor dela, igual a 4. No lugar do π, coloquei o número 13, e o raio ao quadrado é da onde que vai sair o valor do raio. 4 vezes 3 é 12, e o 12 que desse lado estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Fiz a divisão, fiquei com 169. Quando eu tenho uma medida elevada ao quadrado, se eu quero fazer a propriedade inversa, eu passo para o outro lado em formato de raiz. Então, o raio vai ser igual a raiz de 169, que é igual a 13 centímetros. Sabendo o valor do raio, joguei na fórmula de volume e cheguei no valor do volume da esfera, né? 4 é da fórmula, no lugar do π o problema diz para usar o número 3, e o raio acabamos de descobrir que vale 13. 3 no numerador, 3 no denominador, cancela esse 3 aqui, não pode cancelar com esse 3 aqui do expoente, tá? Senão vai errar. 4 vezes 13 ao cubo é igual a 2.197, ficando com a resposta 4 vezes 2.197, 8.788 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume dessa esfera aqui em questão. Copie a matéria lá onde que falava tudo sobre esfera. Esses exemplos resolvidos são os exemplos para ser copiados no caderno, né? Então, vão pausando o vídeo e copiando.
E depois, na sequência, copiem os exercícios e tentem chegar à solução. Então, observe a imagem ao lado, onde está representada algumas crianças pulando corda. Tá? O movimento que a corda faz, nós podemos pensar como sendo a rotação de um semicírculo em torno de seu próprio eixo, que é uma representação, um sólido de revolução. Falei lá no início do vídeo quando comecei a explicar sobre esfera. Qual o nome matemático desse sólido? Então, quando essa corda fica girando aqui, ó, no sentido horizontal, ela vai formar uma figura matemática. Qual o nome dessa figura matemática? Com vocês. Voltem o vídeo que vocês vão ver a resposta. Segundo exemplo, também falei lá quando estava explicando a matéria sobre esfera. Tá? Que era, eu acho, o quinto slide que apareceu para vocês. O único sólido geométrico que não pode ser planificado é o A. Tem aqui as opções. Falei lá, só voltar o vídeo que eu falo em algum momento que tem um sólido que não pode ser planificado. Beleza? E o terceiro exemplo, ou exercício para vocês fazerem, é para fechar a matéria, já que quando nós começamos a estudar as figuras espaciais, né, geometria espacial, eu falei que as figuras nós íamos dividir como sendo poliedros e corpos redondos. Então, diz aqui para vocês, ó, no ensino de geometria espacial, nas séries iniciais, tem uma importância social. Tem sua importância social no reconhecimento do universo tridimensional. Pensando nisso, a professora levou para uma sala alguns objetos. Então, ela levou uma caixa de sapato que tem formato de um paralelepípedo, uma caixa de leite em pó que tem formato de um cilindro e uma bolinha de gude. Na minha terra, nós chamamos de bolita. A gente já viu também em outros lugares chamaram de búlica, que ela tem formato de uma esfera, que foi essa última figura estudada. Os sólidos acima são, respectivamente, poliedro, corpo redondo, poliedro. Bom, vamos fazer uma pausa agora. Para ser um corpo redondo, é uma figura que tem forma arredondada, tipo aqui assim a circunferência do Leôncio, tá? Uma forma arredondada. Então ela roda com mais facilidade. E para ser poliedro, é uma figura cheia de cantos, como por exemplo, uma caixinha de giz, né? Ou o caderno que vocês utilizam, uma figura cheia de cantos, tá? Então, em cima dessas ideias, o paralelepípedo ele é um poliedro, um corpo redondo. O cilindro ele é um poliedro, é um corpo redondo. E a esfera, a mesma coisa, é um poliedro, um corpo redondo. Vocês sabendo isso, chegarão a uma dessas respostas como sendo a alternativa correta. Beleza, meu povo? No mais, para essa semana era isso. Aquele super beijão no coração de todos. Fiquem com Deus e até as próximas.